sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos verificar o que nós teremos na nossa aula de hoje, fazendo a leitura do objeto de conhecimento. Então, o objeto de conhecimento da aula 10 é hereditariedade e o detalhamento abrange divisão celular e produção de gameta, meiose. E vamos à nossa aula. A nossa aula de hoje, ela vai começar com uma pergunta para que a gente possa contextualizar o que nós veremos, durante a nossa aula. Vamos então visualizar que pergunta é essa que vai nos nortear? Vejam vocês, você já reparou como irmãos podem ser tão diferentes, mesmo tendo os mesmos pais? E nós temos uma imagem representando aí uma família, os seus irmãos. Então, a gente verifica que até mesmo na nossa própria família, a gente apresenta essas diferenças com relação aos nossos irmãos. Alguns são até mais diferentes, não se parecem às vezes com os nossos pais, vão se parecer mais com os avós. Mas por que isso acontece? Então, isso ocorre por conta de um processo chamado de divisão celular, especificamente a divisão celular do tipo meiose, na qual uma célula tem o seu número de cromossomos reduzido pela metade. Onde que essa meiose ela acontece? Então, nos organismos que possuem uma reprodução sexuada e que não é aquela que envolve o ato sexual, mas a reprodução sexuada, ela se caracteriza por terem dois indivíduos, dois organismos, e onde há uma combinação do seu material genético, originando aí um organismo geneticamente único como resultado dessa reprodução sexuada. E aí, esse tipo de reprodução, ela leva ao que a gente chama de variabilidade genética, mesmo entre organismos com um grau de parentesco muito próximo, no caso dos irmãos, que então evidenciam essas diferenças, apesar de serem ali, resultantes ali, do mesmo pai, da mesma mãe. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse processo de divisão celular, para que ele serve? Esse processo pelo qual uma célula ela se divide, e na imagem nós temos a representação, vejam vocês, ali a gente tem uma célula única e que ela passa por um processo em que ela vai dividir o seu conteúdo no interior, acompanhem na imagem, e aí após essa divisão, ao final desse processo que a gente chama divisão, onde a gente divide, a gente originou, nesse caso da imagem, duas células que a gente chama de filhas, E isso daí, então, leva ao quê? Um processo que vai levar à produção de novas células, à formação dos gametas, crescimento e reprodução, porque vocês vejam, a gente quando nasce não tem ali a forma de bebê, aí vai se tornando criança, adolescente, até chegar então à fase adulta. Então tem esse processo de divisão celular que ocorre para o crescimento dos organismos. E também tem um processo de divisão celular envolvido no processo de reprodução, que é aquele que vai originar um novo indivíduo. No caso do corpo humano, isso vai acontecer de duas formas, esse processo de divisão celular, que no caso é a mitose, que serve para o crescimento e regeneração. Como assim, professora, de crescimento? Como a gente falou um pouquinho, quando o indivíduo, o organismo lá, ele está passando pelo seu processo de desenvolvimento, de bebê, vai se desenvolvendo, tornando uma criança, adolescente, até chegar à fase adulta, onde esses processos aí de crescimento meio que estacionam, E aí tem um processo também de regeneração, que é o quê? As células, elas precisam ser, digamos assim, renovadas de tempos em tempos. Por exemplo, as células da nossa pele, aí a cada, por exemplo, um mês, mais ou menos, ou em torno disso, elas sofrem esse processo de renovação. Então, essa camada superior, ela sai, e aí, é tomada por uma nova camada. A gente acaba no dia a dia não percebendo isso, mas isso vem acontecendo. A gente vê também esse processo de mitose no crescimento dos nossos cabelos, crescimento das unhas. Tem algumas partes do nosso corpo que elas continuam crescendo ao longo da vida toda, como a orelha, é um exemplo disso, ela continua crescendo.
O outro processo de divisão celular é a meiose. E esse processo ele serve já especificamente para a formação do que a gente chama de gametas, que são células muito específicas dos organismos, chamadas de células reprodutoras. E nós temos dois tipos de gameta. No caso, os óvulos, no caso do sexo feminino, e o gameta chamado espermatozoide, no caso do sexo masculino. E aonde a gente vê nesses processos de divisão celular no nosso dia a dia? Eles acontecem aí com relação à herança de traços familiares, que está relacionado então com essa aparência, né, essa semelhança que ocorre entre os irmãos, entre primos, que a gente verifica em todos os nossos laços familiares, né? A gente pode evidenciar um sinal que ocorre recorrentemente, um formato de nariz, a textura dos cabelos, a cor dos olhos. A gente vai vendo essas similaridades. Então, esses processos de divisão celular, eles estão relacionados a esses traços. Também está relacionado com o processo de reprodução humana, que é justamente para a geração de um novo indivíduo, que vai ocorrer essa formação das células reprodutivas, que a gente viu que se chamam de gametas, e que são representados aí pelo óvulo e pelo espermatozoide. A gente vê isso também, então, nas variações genéticas, né? Que é o que leva a gente a ter essa grande diversidade, tanto dentro da nossa própria espécie, que é a espécie humana, que a gente vê o quanto a gente é diferente de um do outro, né? Quando a gente vai ali ver que a gente tem uma aparência também mais característica, dependendo da região em que a gente se encontra, em que a gente mora. Se for comparar também com outros países ainda, né, outros continentes, a gente vai verificar essas variações genéticas, e não somente, como eu falei, na nossa espécie, mas em toda a diversidade de seres vivos. Vamos, então, comparar esses dois processos, a mitose e a meiose. Qual que é a diferença entre elas? Na imagem, a gente consegue ver aí identificado, então, o processo de mitose, que a gente viu que serve para crescimento e regeneração das células do corpo como um todo. O que a gente precisa frisar é que na mitose, uma célula-mãe, vejam nossa célula-mãe aqui, ó, ela vai originar duas células filhas. Vejam que no final desse processo chamado de mitose, a gente tem então, ó, duas células filhas resultantes e que apresentam o mesmo número de cromossomos e as mesmas informações genéticas da célula-mãe. Então, a gente pode dizer aí que é um clone, é uma célula geneticamente idêntica. E esse processo é observado no crescimento dos organismos, como a gente já falou um pouquinho, na regeneração de partes do corpo. Nesse sentido de regeneração, a gente pode falar quando a gente cai e se rala. O que acontece? Ali, depois de um tempo, né, vai fazer a casquinha vai cair daquele machucado e a gente percebe que tem uma pele nova ali por baixo. Então, esse processo aqui, ele está sendo permitido, digamos assim, por essa divisão celular, né, do tipo mitose. E ocorre também na substituição de células mortas. São células ali que vão ser renovadas por células mais jovens, como as células da pele. Algumas células do nosso corpo têm diferentes tempos de renovação. Por exemplo, as células sanguíneas têm um tempo de regeneração, de renovação aí de 3 a 4 meses. E tem células que a gente nasce com elas e vai morrer com elas. Um desses exemplos são os neurônios. Com relação ao outro tipo de divisão celular, que é a meiose, que a gente viu que para que ocorre esse tipo de divisão? Para a formação dos gametas, que são as células reprodutivas, e formação dos esporos nos vegetais. Por quê? Porque os esporos são as células reprodutoras das plantas. Então, vejam que a meiose sempre vai estar relacionada com formação de células reprodutivas. E o que a gente verifica na imagem representando a meiose? Que a gente vai ter uma célula-mãe, vejam vocês aqui, e como resultado desse processo de meiose, ao invés de duas, nós temos 4 células filhas. Só que vejam vocês que elas não são iguais. Por quê? Como a meiose ela ocorre nas células sexuais, em que uma célula-mãe
que a gente diz diploide 2N, que tem todo o conteúdo gênico, ele vai sofrer 2 divisões. Ou seja, no final, a gente vai ter as 4 células haploides, chamadas de células filhas, com metade dos cromossomos da mãe. Então, vejam vocês que lá a gente começou com 4 cromossomos. E aqui no final, a gente resultou só apenas com 2 formas dos cromossomos em sua forma única de cromátide, né? O que a gente está verificando. Então, isso é o que a gente precisa guardar. E esse é o mecanismo mais comum de reprodução dos organismos unicelulares eucariontes. E é o processo que forma os seres pluricelulares. A meiose sempre origina, então, células haploides, que significa com metade do conteúdo genético da célula-mãe, e é responsável pela produção dos gametas em animais e dos esporos nas plantas. E ela carrega consigo o segredo da variabilidade genética. Então, a meiose, ela leva a isso. Por quê? Vejam só, o estudo da meiose, ele é fundamental para proporcionar uma compreensão detalhada da forma como ocorre a divisão celular responsável pela produção dos gametas, que é o óvulo e o espermatozoide, que são as células reprodutivas. Porque a gente vai entender, através dessa divisão, como é que está ocorrendo, né, essa transmissão da informação genética contida onde? No DNA, que é encontrado no núcleo das células que estão em divisão, né? Que vão entrar aí nesse processo de divisão celular. E é durante a meiose que ocorrem 2 eventos que geram a variabilidade. Esses 2 eventos eu quero que vocês anotem, porque eles são muito importantes e diretamente relacionados com esse tipo de divisão celular, que é o processo chamado de crossing over e a separação dos cromossomos, o quê? Homólogos. Quem são os cromossomos homólogos? São aqueles cromossomos que a gente recebeu um do pai e um da mãe para formar o nosso conteúdo gênico, então, aí, integral. Então, esses são os 2 processos que ocorrem. A gente vai ver um pouquinho mais sobre eles agora. Então, durante a meiose, há esses 2 eventos que geram a variabilidade, ou seja, essa diversidade entre os seres, ou essa variabilidade nessas diferenças que a gente vê entre os descendentes, os nossos familiares. É o crossing over, também conhecido como permutação cromossômica. E ele consiste em uma troca entre as cromátides homólogas de maneira natural e recíproca, onde a gente vê aqui em A, 2 cromossomos, um de coloração preta e um de coloração vermelha, e a gente vê umas listras coloridas representando então o local de genes, que são segmentos do DNA que vão codificar uma informação, né? Que pode ser na aparência, pode ser no funcionamento. E em B, a gente consegue então verificar que eles estão fazendo o quê? Olha, uma troca entre partes dos braços cromossômicos. É essa troca entre esses cromossomos homólogos que a gente chama de crossing over, onde ao final a gente vê que cada um desses cromossomos carrega um pedacinho, um segmento do outro. E aí a gente vê que em C e em D, representando aí a meiose, a gente tem a formação, então, vejam só, dessas cromátides com um conteúdo genético diferente entre elas 4. E é por isso que os irmãos, eles podem ser, né? São diferentes entre si, mesmo tendo os mesmos pais e as mesmas mães. E mesmo pai e a mesma mãe. E aí também, além do crossing over, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, que é o que está representado em D, que a gente já falou um pouquinho mais sobre isso também, né? Onde, olha, o cromossomo aqui em C, que estava com as 2 cromátides, depois da meiose 2, ele vai então apresentar, a divisão delas, representando aí cada um deles uma única cromátide com a informação genética diferente entre eles. E isso é importante porque para a compreensão, né, dos mecanismos da meiose, que vai oferecer insights, ou seja, percepções sobre conceitos-chave relacionados à hereditariedade, variação genética e evolução.
E o entendimento da meiose ele pode nos ajudar a compreender melhor processos biológicos complexos, como a fertilização, que vai ocorrer entre as células, os gametas, a formação do embrião, que vai se desenvolver a partir dessa fertilização, e o desenvolvimento embrionário propriamente dito. Dessa forma, com tudo que foi visto, a gente pode definir esse processo de divisão celular chamado meiose, que é um processo de divisão celular em que uma célula origina 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula que as originou. Assim sendo, a meiose é um processo que produz células haploides, ou seja, com metade do conteúdo genético cromossômico da célula-mãe, a partir de células diploides. E com relação a nós humanos e os nossos cromossomos, e o nosso conteúdo genético, nós humanos apresentamos um total de 46 cromossomos organizados em 23 pares. Então, o nosso número diploide é 46 cromossomos. No entanto, como os gametas, eles apresentam conteúdo haploide, eles evidenciam aí 23 cromossomos, ou seja, metade. Por que isso é tão importante, esses gametas apresentarem metade do conteúdo genético, da espécie? Isso é importante, pois na fecundação, o novo organismo em desenvolvimento, que vai ser a célula que vai ser fertilizada, ela vai receber 23 cromossomos da mãe mais 23 cromossomos do pai, e assim restituindo o total, do número diploide de 46 cromossomos, formando aí então a célula inicial que vai dar origem a um embrião e a um novo bebê em desenvolvimento. Vamos verificar esse processo? Aí tem a representação, então, da reprodução humana, onde temos a mãe com 46 cromossomos, o pai também com 46 cromossomos. Para a produção dos gametas, que é o óvulo e o espermatozoide aí representados, teve o processo de meiose, onde o ovócito apresenta 23 cromossomos e o espermatozoide 23 cromossomos, metade do conteúdo. Quando ocorre a fertilização, e aí então aí o ovócito passa a se chamar óvulo, uma vez fertilizado com o espermatozoide, vai ocorrer a formação do zigoto, que é a célula-ovo inicial de todo novo organismo, com seu número gênico restituído de 46 cromossomos. E assim, essa célula vai passar por sucessivas divisões, originando aí o embrião com os 46 cromossomos. Certo? Isso daí, por isso que a gente diz que nos animais a meiose é a responsável pela formação dos gametas, proporcionando aí, com que os pais que apresentavam 46 cromossomos produzam gametas com metade do conteúdo gênico, para que ocorra a fertilização e a restituição do material. E isso tem por finalidade, nos seres humanos, garantir a formação dos espermatozoides e dos ovócitos. E esses gametas, ao se unirem no processo de fecundação, proporcionam o desenvolvimento de um novo ser com o número adequado de cromossomos da nossa espécie. Vamos verificar agora quais são as etapas que ocorrem desse processo de divisão celular chamado de meiose. Ela é dividida em 2 etapas. A meiose 1, que é reducional. Vejam aí, então, a gente tem na imagem um conteúdo gênico de 2N. Na célula-mãe, vai passar pela meiose 1, que é uma etapa reducional, onde esse número diploide vai se reduzir a um número haploide. E por isso que ela é chamada, vejam vocês aí, de reducional. E a meiose 2, que é conhecida como etapa equacional, onde vai haver então a separação das cromátides irmãs, originando aí de uma célula inicial 2N, os 4 células haploides como resultado da meiose. Vamos ver um pouquinho mais, detalhadamente a meiose. Na meiose 1 ocorre a separação dos pares de cromossomos, onde a cada cruzamento há inúmeras possibilidades de variação, ou o que chamamos de loteria genética, já que vai haver aquela troca de material entre os cromossomos homólogos e assim resultando em cromossomos, com um conteúdo genético único, certo? Então aqui a gente tem a representação dessa meiose, que é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Que vamos ver agora o que acontece na prófase 1. Ela é subdividida didaticamente em 5 etapas, que são o leptóteno, zigóteno,
paquíteno, diplóteno e diacinese. Vamos ver a representação dessas 5 etapas que a prófase 1 se divide? Então, vejam vocês na imagem, identifique o leptóteno. Ele é caracterizado pela condensação dos cromossomos, que já duplicados durante a intérfase. Já no zigóteno, nessa fase, é o momento em que é possível observar os cromossomos homólogos emparelhados, ou seja, bem ao lado um do outro. A gente denomina esse emparelhamento de sinapse, e ela se refere ao emparelhamento dos cromossomos homólogos. Já na fase de paquíteno, esse emparelhamento atinge a sua perfeição, eles estão bem juntinhos assim e pareados. E nessa fase é possível observar o que a gente chama de bivalente ou tétrade, que a gente vai verificar que eles apresentam então 4 braços, porque são os 2 cromossomos homólogos juntinhos ali. Nesse bivalente, os pares de cromossomos estão totalmente emparelhados e nesse momento poderá ocorrer o crossing over, que é parte, que é uma troca entre segmentos entre os cromossomos homólogos, também chamado de permutação, e ele é caracterizado pela troca de partes entre os cromossomos homólogos. Esse fenômeno é muito importante para que haja maior variabilidade genética na espécie. Já na etapa de diplóteno, é possível observar os quiasmas, que são os pontos onde houve essa troca, essa ligação entre os cromossomos homólogos, onde ocorreu então a recombinação genética entre as cromátides. Por fim, ocorre a diacinese, quando acontece a separação dos cromossomos homólogos, os quais ainda permanecem ligados pelos quiasmas. E na diacinese ocorre a desintegração da membrana nuclear e os cromossomos homólogos espalham-se pelo citoplasma. Finalizado, então, essas etapas da prófase 1, a gente vai para a metáfase 1. Nessa etapa, há cromossomos muito condensados, ou seja, eles já estão mais organizados e presos às fibras do fuso, que se formaram durante a prófase 1. Esses cromossomos eles ficam dispostos em uma região mediana aí, da célula, chamada de placa equatorial ou placa metafásica, como vocês podem visualizar na imagem, eles aí nessa região mediana da célula. Posteriormente à metáfase 1, nós temos a etapa de anáfase 1, onde cada cromossomo homólogo é puxado para os polos da célula. Essa fase, essa anáfase, ela diferencia da anáfase da mitose, pois não ocorre o rompimento dos centrômeros. O que ocorre é a separação dos cromossomos homólogos, havendo assim a migração dos cromossomos inteiros. Já em telófase 1, os cromossomos começam a se descondensar. Eles vão se tornando mais filamentosos, como vocês podem ver na imagem. A membrana nuclear é refeita, vocês conseguem ver essa linha pontilhada ao redor dos cromossomos e essa membrana sendo refeita, e os nucleolos organizam-se. Após essa etapa, ocorre a divisão do citoplasma e a separação das 2 células filhas. O processo de divisão do citoplasma é denominado citocinese. Finalizada a nossa meiose 1, dá-se início à meiose 2, que é a divisão das cromátides irmãs. Entre uma divisão e outra, não ocorre uma nova duplicação do material genético, vejam vocês. E a meiose 2, ela assemelha-se muito com a mitose, sendo considerada uma divisão equacional. Vamos ver uma imagem representando a meiose 2, que é dividida aí, então, em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e as 4 células filhas haploides resultantes. As células que entram na meiose 2 são aquelas formadas na meiose 1, e estas células elas já são haploides, ou seja, contém metade do conteúdo genético dos cromossomos. E tem apenas assim um cromossomo de cada par homólogo, mas seus cromossomos ainda consistem em 2 cromátides irmãs, ou seja, tem aquele formato de X do cromossomo. Na meiose 2, as cromátides irmãs se separam, formando células haploides com cromossomos não duplicados. Vejam a representação aí da meiose 2 em sua totalidade com as suas fases. Identifiquem a etapa de prófase 2. Nesse momento, os cromossomos se condensam e é formado o fuso.
Nele, também os nucléolos e a membrana nuclear fragmentam-se novamente. Vocês verificam essa linha pontilhada ao redor do cromossomo? É a membrana nuclear se fragmentando para poder expor os cromossomos que estão aí, e a gente verifica aí também, então, vejam vocês os centríolos, né, se separando e se direcionando para os polos opostos da célula. Já em metáfase 2, os cromossomos eles atingem o seu maior grau de condensação. Isso significa que eles têm mais essa aparência que a gente reconhece, os cromossomos, né? Essa aparência de X. Eles não têm mais essa aparência tão filamentosa aí, eles estão altamente condensados. E eles se prendem às fibras do fuso mitótico, que são essas linhas que vocês conseguem verificar que estão saindo dos centrômeros, dos centríolos. Uma vez os centrômeros dos cromossomos presos às fibras do fuso, eles estão ali, então, alinhados, né, no que a gente chama dessa região mediana, conhecida como placa equatorial da célula, e aí vai se iniciar, então, a próxima etapa, que é a de anáfase 2. Nela, as cromátides irmãs, elas são levadas para os polos opostos da célula. Vocês verificam que elas foram separadas e estão migrando, então, para os polos opostos, sendo puxadas pelas fibras do fuso mitótico. Vale destacar que nessa etapa ocorre a separação, então, dos centrômeros que uniam essas duas cromátides. Posteriormente, na fase de telófase 2, esses cromossomos eles desespiralizam-se, ou seja, vão começar a se tornar mais filamentosos, como vocês podem visualizar essa aparência aí de fio, né, que a gente chama de filamento. Os nucléolos eles surgem novamente e a carioteca ela se reorganiza. Vejam aí a linha pontilhada ao redor, né, das cromátides, como ela está começando então a se refazer. Por fim, vai ocorrer a citocinese e a formação das células filhas, que no final, né, como resultado dessa meiose, o que nós temos? Uma célula mãe que originou 4 gametas com metade do conteúdo genético, ou seja, com 23 cromossomos, onde cada um desses gametas é diferente. Por qual fenômeno que a gente já verificou? Por conta do crossing over, né, ali na prófase 1, onde ocorre aquela troca de segmentos entre os cromossomos homólogos e por conta também da separação das cromátides irmãs. E é isso que leva ao que a gente chama de variabilidade genética, que é justamente atrelada a esse processo de divisão celular chamado de meiose e que faz com que os irmãos sejam diferentes uns dos outros. Vamos ver aí, ó, temos uma imagem da meiose 2 representando essas fases, né, onde a gente iniciou a meiose 2 aí com 2 células que já têm um número haploide, né, de cromossomos, e que ela vai passar, então, né, como essa meiose 2 se caracteriza por essa etapa aí, né, que a gente chama de equacional, ou seja, vai dividir, gerando as células filhas com conteúdo genético único. E como a gente acabou de falar, né, sobre essa relação da meiose com a variabilidade genética, onde os gametas eles trazem combinações diferentes de genes por conta de quais eventos que a gente acabou de ver? Crossing over e separação dos cromossomos homólogos e separação das cromátides irmãs. Assim, sem a meiose, não haveria diversidade genética que é tão importante para todos os seres vivos. Agora, nós vamos então visualizar uma representação, né, uma animação desse processo que a gente acabou de estudar, que é a meiose, né, que é um processo de divisão celular para a formação dos gametas, que são as células reprodutoras. Então, vamos acompanhar esse processo juntos. Então, vejam vocês aí, ó, que a gente vai ver o ciclo, então, da meiose, onde a gente tem uma célula diploide, no caso do pai, que vai originar 4 células haploides, no caso identificadas como espermatozoide. Já na mãe, ela está identificada aí, ó, como o ovo, que é o ovócito, também de conteúdo haploide.
que vai acontecer agora? Cada um desses gametas, né, o gameta masculino, o espermatozoide e o gameta feminino, o óvulo, ocorreu aí um processo de fertilização que vai resultar em uma célula-ovo chamada de zigoto e que apresenta o seu conteúdo genético restituído, aí identificado como diploide, voltando aí a apresentar os 46 cromossomos que caracterizam a espécie humana aí no seu descendente representado na nossa imagem. E aí aqui então está representado esse processo de reprodução, né? Onde as células, como a gente acabou de ver, esse processo ficou representado, onde essas células, né, que são os gametas, que são resultado desse processo de divisão celular chamado de meiose, resultando aí nos gametas com conteúdo genético haploide, que quando ocorre a fertilização, né, ali, vai originar uma célula com um conteúdo genético restituído, uma vez que recebeu 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, restituindo o total de 46 cromossomos da espécie humana. E foi isso que a gente aprendeu na aula de hoje sobre divisão celular do tipo meiose para a formação dos gametas. Muito obrigada e até a nossa próxima aula!